Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um curso DevMedia. Vamos iniciar agora o curso de C# versão 5, relativo ao Visual Studio 2012 e Framework.NET 4.5. Para começar, a gente tem que passar pelo conceito do que é essa linguagem de programação C# e o que ela traz de recursos, enfim, quais são as suas características de existência, qual é o histórico dela, para que ela serve. Então, esses conceitos a gente vai começar a verificar agora. O C# é uma linguagem de programação que foi patrocinada, digamos assim, pela Microsoft em 1999, em torno disso. Foi formada por uma equipe onde a Microsoft criou essa sintaxe do C# e também integrou um novo framework que ela chamou de .NET. Então, todo esse pacote de criação foi colocado no mercado, digamos assim, como o pacote .NET, ou seja, onde eu tinha linguagens de programação distintas, onde eu posso ter o VB.NET, eu tenho o Delphi.NET, uma série de outras linguagens, e o C#, que é uma linguagem bem nativa da Microsoft. Na realidade, ela teve origem através de uma linguagem chamada SMC, que é Simple Managed C, que tinha um compilador, enfim, característico para ela. Era uma linguagem que foi adquirida pela Microsoft, foi utilizada. Ela tinha como principal liderança nessa criação um engenheiro de software muito famoso chamado Anders Hejlsberg, que na realidade ele ficou conhecido no mundo inteiro porque ele desenvolveu o Delphi Turbo Pascal, entre diversas outras linguagens de desenvolvimento, mas é um engenheiro de software que na realidade tem uma história bastante larga em desenvolvimento de software e linguagem de programação. Quais são as características principais, então, dessa linguagem? Ela tem como característica principal, então, ser uma linguagem de programação orientada a objetos, fortemente tipada. Ela é baseada no C++. Ela recebeu, durante o histórico dela, uma forte influência de outras linguagens de programação. Inclusive, popularmente se fala, né, quem programa em C# tem facilidade para programar em Java, ou quem vem do Java entende bem C#. Ou seja, é um tipo de linguagem que ela tem um padrão bem característico, que logicamente vem herdado do C, né, e das linguagens consequentes dela. Porém, ela foi criada com um âmbito comercial um pouco maior pela Microsoft e ela é compatível então com o .NET Framework, que usa essa linguagem de programação casada com ela. Para o aluno que não entende muito essa questão de linguagem de programação, entende algoritmos um pouco, de repente uma linguagem como Java ou alguma outra parecida, o curso vai basear-se em mostrar o C# ponto a ponto, as suas principais características, como funciona, como programar, como utilizar essa linguagem a seu favor. É lógico que a gente vai ter que passar pela ferramenta, pelo Visual Studio 2012, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para desenvolver em C#. Existem outras, existem inclusive ferramentas open source para se utilizar, enfim, o desenvolvimento em C#. Porém, a gente vai utilizar aqui o Visual Studio 2012, permeando a última versão do C#, que é a versão 5, compatível com o Visual Studio 2012. Essa linguagem de programação vem recebendo nos últimos tempos algumas diferenciações, enfim, dentro do seu conteúdo, da sua sintaxe. Não são diferenciações um tanto relevantes, tem alguns recursos bem interessantes, porém a sintaxe dela, o principal, ela vem se mantendo um tanto quanto parecida desde o início da linguagem. Porém é importante a gente estudar sempre a última versão para entender a ferramenta e quais são esses recursos que estão disponíveis e como podem ser as diferenciações no estudo da ferramenta. Então vamos começar entendendo o que é uma sintaxe, o que é um programa em C#. Bom, nesse nosso caso aqui do nosso curso, nós vamos rodar um programa feito em C# dentro do Visual Studio 2012, que vai utilizar o compilador do .NET. Nós vamos utilizar uma ferramenta visual que na realidade ela ajuda muito a gente no sentido não só de compilar o produto, mas compilar, fazer um debugging, fazer um deploy da aplicação. E a gente vai estudar então quais são esses elementos que fazem parte desse software que é desenvolvido. Ok? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu vou
ter sempre um projeto, um project criado, né, no Visual Studio. Aqui por acaso eu estou no menu Project, eu vou criar um projeto novo. E que esses projetos criados em C Sharp, eles têm naturezas diferentes. Você pode ver que tem um monte de tipos de projeto para desenvolvimento. Quando eu vou criar esse projeto, ele pergunta qual é o framework que eu quero utilizar. .NET Framework 4.5 é o que contempla o C Sharp que a gente vai utilizar. Eu posso distinguir esses projetos em diversos tipos de projeto. Por exemplo, eu posso criar em C Sharp um Windows Form Application. Seria um aplicativo Windows padrão, com uma tela de app nativo Windows. Vou citar as principais. Uma console application, onde eu tenho uma console de DOS emulada para o desenvolvimento de um aplicativo. Uma class library, no caso, é uma biblioteca. Eu vou explicar logo o que significa isso e qual a interação dessa biblioteca com o .NET, certo? Eu tenho aqui um projeto vazio. Eu tenho depois projetos web, que é uma outra aba que eu tenho aqui, e diversos outros. Mas eu vou meter agora no console application. O que é um console application? É então um aplicativo de console, como se fosse um aplicativo de DOS, aonde eu tenho dentro desse aplicativo as funcionalidades do meu framework à minha disposição, certo? E a sintaxe básica do código C Sharp também. Mas eu estou explicando isso só para dar uma entrada no assunto, para que vocês possam entender como eu faço um aplicativo básico dentro dessa linguagem de programação. Quando eu crio, então, um projeto, ele vai perguntar o nome desse projeto, o local e também o nome da solution. Qual é a diferença entre solution e o name que ele está especificando ali para o projeto? O name é o nome de um projeto com um conteúdo específico. Só que acima desse projeto eu vou criar também uma solução. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou criar aqui o nome Hello World para o nosso primeiro aplicativo. E logo abaixo eu vou colocar o nome da solution como First Sample. Eu vou escolher um lugar para colocar o meu código fonte. E vou criar então essa solution. Ele vai criar o projeto Hello World dentro de uma solution chamada First Sample. E aqui está. Eu tenho a minha solution First Sample e tenho aqui o meu projeto, então, Hello World. Dentro de uma solution, eu posso ter N projetos envolvidos. O que ocorre? Esse meu projeto faz parte dessa solution. Ok? Quando ele cria essa solution, esse projeto, desculpa, ele tem aqui uma pasta de propriedades com assembly info, referências, um program.cs, ok? E um appconfig, certo? Para a gente entender essa sintaxe básica, eu preciso passar por esses elementos. O que significa essa configuração? Mas vamos aproveitar para entender esses elementos, então, que fazem parte dessa composição. Primeiro, eu tenho uma pasta Properties aqui, eu tenho Assembly Info, certo? Quando eu abro o Assembly Info, ele me traz uma série de informações, perguntando, por exemplo, um título desse assembly, uma descrição, uma configuração, companhia, produto, copyright, trademark, culture. Para que vocês possam entender o que é um assembly, da maneira mais simples que eu consigo encontrar nesse momento para explicar para vocês, seria uma biblioteca, certo? Um assembly, só que uma biblioteca compilada. Os assemblies, na realidade, se dividem em dois tipos. Eu tenho um assembly de processo, que é um executável, que é a saída desse meu programa, e a entrada, o outro tipo seria um assembly de biblioteca, uma DLL, que é uma saída também possível dentro do .NET. Como que eles vão interagir para serem executados, esses assemblies?
Na realidade, um executável ele vai através do framework.NET, ele vai ser executado através do framework, através de uma linguagem chamada CLR, que é Common Language Runtime. Essa Common Language Runtime ela existe porque ela consegue criar um meio termo de compilação muito parecido com uma máquina virtual que a gente tem em Java. Então, se você trabalha com Java, o .NET usa um processo bastante parecido, certo? E ele faz uso de metadados para essa compilação, para o uso dessa compilação. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou compilar um programa feito em C#, .NET, seja ele feito em C# ou VB.NET ou qualquer outra linguagem .NET, ele vai utilizar o compilador do C# e ele vai ser transformado no que a gente chama de bytecode, que é uma linguagem intermediária, uma linguagem gerenciada pelo .NET através dessa virtual machine, dessa máquina virtual chamada .NET Framework, e ela vai ser carregada então e executada através desse código, né, que é um código intermediário que é transformado num código nativo compatível com a sua exibição, seja ele de que natureza for. É lógico, o curso está começando agora, essas informações podem soar um pouco complexas, mas eu estou falando isso agora para familiarizar vocês com os termos que eu estou utilizando, que isso é o principal. A gente precisa ficar forte na teoria para depois ficar forte na prática. Então, por isso, a necessidade de você ouvir essa aula mais de uma vez para tentar assimilar esses termos que eu estou colocando. Depois disso, eu vou ter alguns termos novos, como por exemplo, GUID, aqui, né? O famoso GUID, também conhecido, que é um código gerado aqui em tempo de criação dessa minha classe aqui, né, desse meu program.cs. E esse cara aqui, ele é um ID criado para diferenciar esse meu assembly em relação aos outros, ou seja, ele me ajuda nessa criação. Depois, eu vou tratar de versões, versionamento dessa minha estrutura, desse meu software. Aí o que acontece? O .NET ele utiliza nesse versionamento um conjunto de 4 números separados por ponto, aonde eu tenho aqui uma representação de uma versão maior do software, nesse primeiro conjunto, aqui nesse primeiro número, um segundo representando uma versão menor, um terceiro que pode representar uma compilação e um quarto que representa o build. O que eu quero dizer com isso? Ele me dá um exemplo aqui. Se eu usar um asterisco nesse ponto aqui, quer dizer que cada vez que eu der um build na minha versão, certo? Cada vez que eu compilar a minha versão, ele vai incrementar 1 nesse número, certo? Importante para se saber agora e para se entender é que esses números são utilizados para o versionamento do software, ok? Eu utilizo para o versionamento. Alguns deles eu vou colocar na mão aqui, ou seja, eu mudei a versão do software, vou lá e troco essa versão do assembly. Para alguns outros números eu vou automatizar, como por exemplo o build. O build normalmente a gente deixa ele com asterisco, em muitos casos é feito dessa forma, para que ele se auto-incremente, né? Ou seja, eu tenho um controle de cada build que eu dei na minha revisão, certo? É chamado também de revisão. A versão maior, versão menor, eu tenho um build e uma revisão. Eu tenho na realidade uma sugestão que é dada aqui, né, pelo próprio compilador, mas esses números aqui é importante colocar que eles podem ser usados de maneira aleatória, ou seja, para cada projeto que eu tenho, eu posso usar isso de uma forma para me ajudar a organizar essas informações da maneira que me atenda melhor. Depois disso eu tenho referências. Essas referências, dependendo do tipo de projeto que eu tenho aqui, um console application, ele já automaticamente já atrela ao meu projeto essas referências. O que são essas referências aqui? Na realidade, uma referência é o uso de uma biblioteca externa. Microsoft.C# é a biblioteca da Microsoft que permite, que disponibiliza a sintaxe de C# para desenvolvimento. System também, ela é bem básica. Ela utiliza os tipos básicos de dados, tipos de variáveis, por exemplo. Eu tenho algumas outras que são colocadas por default aqui, certo?
Sempre que eu quero adicionar uma referência, eu vou adicionar essa referência e ela vai ter aqui, então, eu tenho como adicionar ela através do framework, ou através de uma solução, ou através de um com, ou down browse, ou seja, pegar uma referência do meu diretório, que está compilada por mim, posso fazer da forma como eu achar melhor, certo? Isso a gente vai ver logo mais. Depois disso eu tenho o appconfig, que é um arquivo de configuração, aonde nós vamos também estudar ele logo. Eu coloco configurações do meu software e o program.cs, que é onde o meu software vai acontecer. Ele também é conhecido como entry point. Por quê? Porque o meu programa vai começar por ele, entende? Ele vai iniciar por esse programa. Ou seja, quando eu executar esse cara aqui, esse Hello World, ele vai começar por esse elemento, certo? Nas propriedades aqui a gente pode notar algumas coisas que para início de conversa são relevantes, como por exemplo o path de output. Ele vai pegar o caminho onde eu salvei o meu projeto e vai criar uma pasta bin e debug onde ele vai colocar esse assembly gerado, certo? Eu tenho uma série de configurações aqui que logo a gente vai ver algumas delas, né? Não todas, mas que vocês já podem ir dando uma olhada nelas. Aqui é questão de versionamento que eu coloquei para vocês, certo? Análise de código, etc. Isso aqui então a gente tem um monte de opções para olhar. Como esse curso vai dar mais ênfase para o C# mesmo, eu fiz essa aula inicial para quem não tem muita experiência, para entender o básico do que nós vamos utilizar para sintaxe, certo? Na próxima aula, então, a gente continua com esse desenvolvimento. Por enquanto é isso. Agradeço a atenção de todos e até logo. Valeu!